de Heidelberg, e com uma dissertação sobre o nosso Alexander von Humboldt. E ela é uma escritora, ela é uma palestrante, ela também é uma consultora científica. Eu recomendo a todos aí checarem o website dela, que eu vou passar para vocês, que é sandrarebock.net. E a ideia é trazer eventos históricos para o público em geral. E ela é autora de pelo menos 18 livros, pelo que eu vi ali, e organizadora, incluindo, né, além do Alexander von Humboldt e outro, um livro do nosso glorioso Fritz Miller, também publicado no ano passado. Né? Can you hear me, Sandra? Maybe not. There seems to be a problem with the acoustic, or maybe it's only for me, because I didn't understand anything of what Alberto just said. Okay. Did you hear him? I'm not sure. Can you hear me? Now I can. Yeah, it's on and off. Ok. Vocês estão me ouvindo, gente? Mário, falar. Então, me So ouvindo. everybody else heard him? Yeah, maybe, Just me? maybe on your side, Sandra. No, So, I could hear, but not very clear. It's true. It's not very clear. it's not very clear. I'm going to speak this No, mic. well, I cannot. Now I very hear you clear. perfectly. Now, It's on and off. Yes. So I don't know if you already told me to start. No, I did not. Mário, você está me ouvindo bem? Sim, sim. Yes. Ah, não sei o que está acontecendo. Mário, talvez o seu microfone... Sandra, what maybe happened, it's possible that you're... Because, that's fine. So now all microphones are closed. So I'm going to introduce you also in English. So Sandra Rebok has a PhD from the University of Heidelberg in 2004 on the work of Alexander von Humboldt in Spain. She's an academic writer, a public speaker, and a scientific consultant. And I urge you all to check her website, sandrarebok.net, bringing meaningful historical research to society. It's a very nice website, so it's very beautiful, nice pictures, and I see that you author or organized at least 18 books, if I counted correctly, some on Alexander von Humboldt and also one on Fritz Miller. And I think that's what we're going to speak to us tonight. So Sandra Rebok, I'm very happy that you're here with us. I think we can start with you, and then after that, I'll introduce our second speaker, Luis Roberto Fontes, who is going to talk about the work more specifically of Fritz Miller. Thank you so much for being with us tonight. Thank you, Alberto, for the kind introduction. Can you all hear me? Yes. Does it work well? Perfect. So I was asked to do my presentation in Spanish, so I'm going to switch now to Spanish. Muchas gracias por la amable introducción, gracias por la invitación a formar parte de las actividades que se organizan en la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis para conmemorar el bicentenario del fallecimiento del biólogo y médico alemán Fritz Müller y su temprana defensa de las teorías de Charles Darwin. Gracias al doctor Maria Steiner, y siento si no pronuncio bien el nombre, por haberme contactado, por haber establecido este contacto y preparado este evento. Estoy muy contenta de poder participar en los webinars que se preparan para esta conmemoración y tener una conversación con el doctor Luis Roberto Fontes, un distinguido conocedor de la vida y la obra de Fritz Müller. Así también tengo la oportunidad de dar a conocer a un público en Brasil la traducción al español de la obra Für Darwin de Fritz Müller que publicamos recientemente en España por la editorial de la Universidad de Granada, iniciando así una nueva serie que tiene ella la Biblioteca de Ciencias con el fuerte apoyo de la Academia de Ciencias Matemáticas, Físico, Químicos y Naturales de Granada y en particular de Luis Pizarro, el catedrático del Departamento de Ecología, y con el excelente trabajo del traductor Javier Sánchez Arjona. A mí me gustaría mencionar de nuevo unas palabras sobre mi perfil como investigadora, porque eso define mi acercamiento a la obra de Fritz Müller. Desde hace 25 años trabajo sobre viajes de exploración histórica atlántica, redes intelectuales, colaboración transnacional. Es decir, lo que a mí me interesa es cómo se produjo,
cómo se circuló y cómo se implementó el conocimiento en el siglo XIX. He trabajado estas cuestiones durante muchos años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y en varias instituciones en Alemania y Francia. También en los Estados Unidos. Estuve trabajando en la Huntington Library en California y actualmente soy visiting scholar en la University of California en San Diego. Desde hace más de 20 años, mi trabajo tiene como enfoque particular a Alexander von Humboldt. Es decir, que no me considero tanto experta en Fritz Müller, sino más bien en Humboldt, pero como opino que Humboldt justamente ya recibe tanta atención, no quiero enfocarme solamente en Humboldt, sino considero importante también dar a conocer el trabajo de otros naturalistas menos conocidos y así rescatarlos del olvido, para que no solo suene un nombre cuando se piensa en viajeros y científicos alemanes en América. Así estoy encantada de hablar de otro naturalista, del biólogo y médico Fritz Müller, que aún no ha recibido la atención que merece, en mi opinión, por su vida, su obra y su primera defensa científica de la teoría de evolución de Charles Darwin, aplicando las teorías de Darwin en su propio campo de estudio en Brasil. Como veremos más adelante, con esta publicación de Müller, que fue publicada en 1864 con el título Für Darwin, constituye una contribución importante al debate científico y es un excelente caso para el estudio de las cuestiones que a mí me interesan. Por eso me gustaría enfatizar de nuevo, mi campo es la historia de la ciencia y es desde esta perspectiva que me acerco a la obra de Fritz Müller. No desde la biología o las ciencias naturales, pero para eso contamos con un distinguido biólogo para profundizar estas cuestiones más adelante y completar de esta manera el panorama científico. Ahora voy a intentar mostrar la presentación. A ver, la presentación que he preparado. ¿Me podrían decir si se ve bien? Yes, we Sí. can see your presentation. It's working quite well. Perfecto, perfecto. Lo que nosotros decimos en España es, fue la primera traducción al español desde el original en alemán. Ya a principios del siglo XX hubo otra traducción desde el portugués. Entonces, en eso se diferencia la versión nuestra, o sea, es desde el propio alemán. Y también lo que hace es que incluye unos textos posteriores que se habían incluido en la versión inglesa de la que voy a hablar en un momento. Eso es la diferencia. Lo que yo he pensado para mi presentación es explicar brevemente quién era Fritz Müller. No sé si hace falta en este contexto, probablemente no, pero como luego hago referencia en mi análisis a cosas que forman parte de su biografía, me gustaría mencionarlo. Luego me gustaría hablar brevemente de lo que consistía su trabajo de investigación, sus vínculos con Charles Darwin y sobre todo me gustaría hablar de por qué me parece que su obra tiene importancia aún hoy día. Johann Friedrich Theodor Müller, más conocido como Fritz Müller, se crió en la pequeña ciudad de Thüringen de Windisch-Holzhausen en el este de Alemania. Hizo primero un aprendizaje en una farmacia en la ciudad de Erfurt. Luego estudió matemáticas y ciencias naturales en las universidades de Berlín, que hoy es la Universidad Humboldt, y en Greifswald. Y posteriormente decidió dedicarse al estudio de medicina. Fue en su papel como estudiante de medicina cuando Müller comenzó a cuestionar el papel de la religión en las ciencias y rechazar enérgicamente los dogmas religiosos. Desarrolló de lo que podemos llamar un carácter libre pensador. Al mismo tiempo, Müller se estaba preparando para llegar a ejercer como profesor de ciencias. Y aquí es cuando comenzó su descontento al verse enfrentado a varias dificultades. Su objetivo de convertirse en un funcionario de un Estado cristiano
le hizo sufrir de conflictos éticos. Vio que las leyes naturales chocaban con las creencias cristianas. Y siendo una persona sumamente fiel a sus principios, Müller se opuso a lo que consideraba cualquier tipo de hipocresía. Cuando terminó sus estudios médicos en 1849, por ejemplo, no estaba dispuesto a prestar el juramento "So wahr mir Gott und sein heiliges Evangelium helfe", con la ayuda de Dios y su santo evangelio. Y por lo tanto, no pudo cumplir con los requisitos para poder obtener un doctorado en la Facultad de Medicina. Además, en el nivel sociopolítico, Müller estaba decepcionado por el fracaso de la Revolución Prusiana en 1848. El objetivo principal de este movimiento era lograr un Estado nacional alemán basado en la soberanía popular y los derechos humanos, un Estado nacional que integrara a todos los territorios alemanes. Y se dio cuenta de que el desarrollo de las cosas en Alemania iba a tener implicaciones para su vida y su carrera profesional. Como vivo en los Estados Unidos, me gustaría mencionar que a consecuencia del fracaso de la Revolución del 48, hubo un gran número de alemanes que emigraron a América, muchos de ellos a los Estados Unidos, donde se les conoce como 48ers. Era como un grupo entre sí, porque también lo que hicieron aquí es implicarse políticamente, o sea, bastante en las políticas en los Estados Unidos, persiguiendo similares objetivos. En el caso de Müller era el sur de Brasil, donde decidió emigrar en el año 1852 y a la comunidad alemana de Blumenau, Santa Catarina. Fue una colonia fundada solamente 2 años anteriores por Hermann Blumenau, a quien había conocido durante sus estudios de farmacia en Erfurt. Y fue Blumenau quien despertó el interés de Müller por Brasil. Es decir, en ese caso no era una expedición naturalista lo que le llevó a Brasil, como en el caso de otros naturalistas, sino su deseo de emigrar de Alemania en búsqueda de una vida mejor. En Brasil, Müller enseguida se convirtió en un agricultor, médico, maestro, biólogo, a veces empleado por el gobierno provincial, a veces sobreviviendo gracias a sus propios esfuerzos. Ahí tuvo un puesto de profesor y pasó una década enseñando matemáticas en la universidad. Y fue ahí también, por lo visto, el mismo Blumenau que había movido los hilos para ello. Más tarde, en 1876, fue nombrado naturalista itinerante del Museo Nacional de Río de Janeiro. Siempre mostró mucho esfuerzo para continuar sus estudios científicos y siempre mantuvo su contacto y sus redes científicos en Alemania con las personas que la apoyaron bastante en su exilio, enviando libros, material científicos, instrumentos, y eso era clave para el trabajo de Fritz Müller. Hoy día, y eso quizás lo puede confirmar nuestro colega biólogo, Müller es probablemente más conocido por la elaboración de la teoría del mimetismo de insectos, que lleva su nombre, el mimetismo mülleriano, que la obra en la que a mi entender se basa la importancia suya para la historia de la ciencia. Eso por lo menos es mi experiencia cuando estuve preguntando o hablando de ese tema en España. Cuando mencionaba su nombre, la gente no sabía a qué me refería, pero cuando utilizaba el término mimetismo mülleriano, entonces sí la gente sabía, bueno, los expertos en el tema sabían a lo que me refería, aunque no lo vinculaban con la figura de Müller. Entonces eso es algo que no sé, quizás lo podemos hablar para ver cómo es la situación en Brasil en ese sentido. Für Darwin. Cuando se publicó la famosa obra de Charles Darwin sobre el origen de las especies en 1859, poco después de que Müller recibió una copia del muy debatido trabajo de Darwin, enviado por parte de su amigo y colega Max Schulze. Ahí es lo que acabo de decir, que eran sus redes en Alemania, que eran muy importantes porque le dieron acceso digamos, a los últimos avances en las ciencias, los instrumentos, todo lo que él necesitaba para poder llevar a cabo su trabajo.
Como sabemos, las teorías evolucionistas provocaron grandes disputas en las ciencias, pero también en la sociedad y sobre todo en el contexto religioso. Esto era la oportunidad para Fritz Müller, ya que conectaba con su tema, es decir, con los problemas que había tenido al afrontar, que había tenido que afrontar en Alemania, o sea, la relación delicada, digamos, entre la ciencia y la religión. Así, basado en esta experiencia personal y su fuerte interés profesional de defender el método científico, en lugar de crear otra respuesta teórica, decidió implementar las teorías de Darwin en su propio trabajo sobre los crustáceos brasileños, para dar testimonio de su validez y precisión científica. Los crustáceos aparentemente los ha elegido por su diversidad y a la vez por su coherencia, o sea, por cuestiones botánicas. En el prólogo de su obra, Müller explica muy bien su motivación, así como su método científico. Por eso me gustaría leer estas dos citas. En el prólogo dice Müller, las páginas siguientes no quieren volver a discutir nuevamente los argumentos aducidos por Darwin en su teoría sobre el origen de las especies y cotejarlos entre sí. Su objeto no es más que indicar algunos datos que apoyan esta teoría y que fue recabados en la misma tierra sudamericana en la que, según su propio relato, le vino por primera vez en mente a Darwin el propósito de dedicarse al origen de las especies, este misterio de los misterios. Otra cita es, la controversia en curso solo podrá resolverse definitivamente mediante la aportación de material nuevo y valioso, un extremo que actualmente parece albergar mayor importancia que el nuevo análisis de lo ya conocido. A mí me gustaban mucho esas citas porque muestran, muestran rigor científico y muestran un método bastante científico, y muestra claramente de qué manera y con qué propósito se ha acercado a la obra de Charles Darwin. También muestran que Müller no tenía una idea predeterminada, sino que estaba bastante abierto a lo que podía llegar a ser el resultado de sus rigurosos estudios. Resumiendo el resultado de estos estudios, Müller argumentó en su libro que el fundamento teórico de la evolución por selección natural era correcto y que los crustáceos brasileños y sus larvas podrían verse afectados por adaptaciones en cualquier etapa del crecimiento. De este modo, se convirtió en un firme defensor de Charles Darwin. Darwin, por su parte, también recibió el libro de Müller de manera bastante rápida. En 1865, o sea, solamente un año después de que había aparecido, en un momento en el que estaba enfermo y tenía tiempo para leerlo con detalle, con la ayuda de o su mujer o la niñera haya encontrado información distinta. De todas formas, una de las dos pues le ayudó a traducir el texto o le leía el texto traducido mientras él estaba enfermo y tenía tiempo. Así, en esa situación, inmediatamente escribiera entusiasmado una carta a Müller. Además, hizo que el libro de Müller se tradujera al inglés y se publicara como Facts and Arguments for Darwin, asumiendo los costes del propio Darwin. Como vemos, es un título ya más explícito, más claro que el título en alemán. Y también me parece interesante que el trabajo fue traducido por William Sweetland Dallas, que es la misma persona que tradujo la obra del Cosmos de Humboldt. En este caso, Müller había añadido material adicional, o sea, la versión inglesa tiene material adicional, material actualizado, aumentado, y que es lo que nosotros hemos incorporado en nuestra edición. Aquí esas son las citas o las palabras con las que Darwin se dirige a Müller. Él dice, I have been for a long time so ill that I have only just finished hearing read aloud your work on species. And you must permit, now you must permit me to thank you cordially for the great interest with which I have read it. You have done admirable service in the cause in which we both believe. Many of your arguments seem
seem to me excellent, and many of your facts wonderful. Permit me again to thank you cordially for the pleasure which I have derived from your work and to express my sincere admiration for your valuable researches. En otra cita que no figura aquí dice, I'm delighted that you approve of my book, for I value your opinion more than that of almost anyone. Si queremos entender bien por qué Darwin estaba tan contento, porque a mí me parece, digamos, que un naturalista de la envergadura, de la importancia de Darwin se dirige a Fritz Müller de esta manera, me sorprendía, pero para entender mejor por qué Darwin estaba tan contento, conviene mirar el contexto histórico, porque en el mismo año, 1864, aparte del trabajo de Fritz Müller, se publicaron dos trabajos que criticaron la obra de Darwin. Esto era una en Francia de Jean-Pierre Florent, titulada Examen du livre de Monsieur Darwin sur l'origine des espèces, y un corto texto publicado en Leipzig por el anatomista y botánico suizo Rudolf Albert von Kolliker, titulado Über die Darwinsche Schöpfungstheorie. De esa manera, Darwin ciertamente se sentía alabado por el trabajo positivo de Müller, pero mucho más que sentirse confortado, y eso es un argumento que me parece importante, lo que Darwin apreciaba era que se trataba de una verdadera colaboración científica. Y eso también es, otra vez, es el aspecto que a mí me fascinaba mucho en este contexto. O sea, que no solamente intercambiaban palabras de cortesía, digamos, sino que llegaban a colaborar durante 17 años. O sea, en este momento, desde la primera carta, intercambiaban carta hasta la muerte de Charles Darwin en 1882. Y eran más o menos alrededor de 60 cartas que cada uno escribiera al otro. A lo largo de esos años, Darwin envió a Müller sus últimas publicaciones junto con preguntas específicas que tenía, o incluso le hizo encargos explícitos. Al cambio, Darwin recibiera valioso material complementario del área de investigación de Müller, y con sus contactos en Inglaterra, pues lo que él hizo es los llevó a la publicación. Quiero decir que es un ejemplo de una colaboración que era mutuamente beneficiosa, porque cada uno consiguió del otro lo que era importante para su trabajo. Y entonces aquí vemos, esos son simplemente ejemplos que muestran lo que acabo de decir, o sea que no solamente era flattering, ¿no? O sea, intercambiaban palabras amables, sino que realmente era una colaboración en la que Darwin, sí, no solamente mandó sus artículos, a veces antes de publicarlos, sino también preguntaba cosas específicas, y con lo que Fritz Müller, la información que le daba, pues eso lo incorporaba en su trabajo. Sí, esas cartas manifiestan un verdadero interés por la investigación realizada por el otro y muestra cómo estaban contentos los dos al descubrir tantas semejanzas en su acercamiento y en la comprensión de las ciencias naturales. Aquí nuevamente hago referencia al Darwin Correspondence Project, que están perfectamente conscientes de ellos, pero me parece una fuente maravillosa para poder leer las cartas de las personas con las que correspondía Darwin. Una persona entre ellos era también Hermann Müller, el hermano, y eso me parece un hecho interesante y también menos conocido. La colaboración intensa entre Fritz Müller, entre Hermann Müller y Darwin, que se desarrolló entre el año 1866 hasta 1880, donde, o sea, un intervalo de tiempo en el que intercambiaron por lo menos 52 cartas. Y también Hermann llegó a ser un convencido promotor de las ideas o de las teorías de Darwin, mientras Fritz enfocaba en su trabajo en la aplicación de las teorías evolucionistas en los crustáceos.
Hermann hizo lo mismo eligiendo los musgos como campo de estudio bajo criterios evolutivos. En 1866 publicó sus resultados en un artículo bajo el título Tatsachen der Laubmooskunde für Darwin y le envió una copia a Inglaterra. Además de Darwin, Müller mantuvo correspondencia y discutió sus hallazgos con la mayoría de los naturalistas eminentes de su época, tanto en Europa, América del Sur y en los Estados Unidos, entre ellos Alexander Agassiz, Ernst Krause, Ernst Haeckel y otros. Hay una buena edición que hizo el sobrino de Fritz Müller, Alfred Müller, donde es una recopilación de estas cartas y me parece fascinante cómo él, desde su situación, cómo él mantenía esta red intensa y sí, cercana con los más grandes naturalistas de su época y tejiendo así una cadena de contactos. Esto constituye un ejemplo excelente de la red transatlántica y transcontinental, una red de conocimiento orientada al avance de la ciencia mediante la colaboración y el apoyo mutuo basado en evidencia científica y lejos de dogmas religiosos. Si queremos ver el sentimiento que Fritz Müller ha desarrollado para Charles Darwin, esta cita que he encontrado a mí me parece muy cariñosa, porque muestra que no solamente era una colaboración científica, sino que era realmente una amistad, una relación también, personal. Él dice, "For many years I was used to telling Darwin all my little natural science experiences and receiving suggestions and hints from him. The wonderful qualities of his character, his total freedom from any petty conceit, this temperateness in judgment, this ungrudging, often too ready acknowledgement of others had to endear him to everyone. For me personally, he always demonstrated such heartfelt and, as I discovered in the case of Orr Flood, such self-sacrificing goodwill that I can easily say I considered him to be a second father." Y en este contexto también se puede mencionar que en momentos cuando Fritz Müller tenía malos momentos, cuando pasaba por malos momentos, también económicamente, fue Darwin que le ofreció ayuda, que la apoyaba de maneras distintas. Aquí volvemos a mi último punto mencionado inicialmente, la pregunta de por qué creo que esto es un tema interesante hoy día, no solamente para biólogos o para historiadores o historiadores de la ciencia, sino también para un público general. En mi opinión, Müller puede ser considerado como uno de los biólogos más significativos del siglo XIX y además puede ser visto como un modelo a seguir para los científicos del siglo XXI, en lo que se refiere a su postura ética, rigurosa, así que como cooperativa. También es un buen ejemplo para mostrar lo que se puede lograr con una colaboración científica más allá de las fronteras institucionales, nacionales o disciplinares. Al contemplar su vida, podemos ver que fue el mismo carácter riguroso y incorrumpible que le había causado dificultades durante los años jóvenes en Alemania y más tarde en Brasil también, lo que a la vez sería la base de su éxito posterior. Este rigor y afán por las ciencias es lo que le llevó a desarrollar su trabajo de manera estrictamente científica. Müller era una persona de carácter independiente, un libre pensador, que creía decididamente en lo que hacía, aunque éste lo llevara por caminos rocosos. Y muy importante, disponía la tenacidad que tal camino requiere. Saliendo de un pequeño pueblo de Alemania, provisto de poco más que su gran deseo de comprender y una notable fuerza de voluntad, logró llevar a cabo un impresionante trabajo colaborativo transatlántico para validar científicamente una nueva teoría que desafiaba el mundo.
lejos de Europa y sin laboratorio en condiciones, en la soledad y con un equipamiento a veces realmente mínimo y a menudo en fases de su vida también sin apoyo institucional para su investigación, únicamente basado en su aguda observación y su detallado análisis, logró formar parte de una red internacional dirigida al avance de la ciencia. También en este sentido, con su disposición de emprender ambiciosos proyectos, a pesar de todas las dificultades y condicionados por el momento histórico, así como las circunstancias personales, aún hoy día nos puede servir como inspiración en el sentido científico, humano y ético. Es por ello que me parecía importante dar a conocer su trabajo, traducirlo al español para que se conozca mejor, tanto en España como en América. Muchas gracias por la atención. Sandra, muito obrigado, muitas graças. Thank you very much for your wonderful presentation. I think we could leave questions for the end, Mario. I think we could. I think Luis wants to. Okay. So thank you once again, Sandra, for your wonderful presentation. I'm going to invite now Luis Fontes, and then we could keep questions for the end, I think. And but I anticipate that I like your last slide with that old view of Desterro. That's where I am right now. So I am in Florianopolis in Desterro at this moment, and I can almost see from my window here some of what. Thanks for the information. Yeah, I have never been there, so I have to work with this image. But it's good to know that you're there. You are invited to come. So, without more delay, I'd like to introduce Luis Roberto Fontes. He's a biologist. I'm going to falar em português. Ele é mestre-doutor em biologia, pelo Instituto de Biociências. É biólogo, mestre-doutor pelo Instituto de Biociências da USP e médico pela Faculdade de Medicina da USP também. Nosso querido Luis Roberto Fontes é cupinólogo, trabalha com os cupins, com 3 livros, 12 capítulos publicados, atua no resgate da memória naturalista Fritz Miller desde 2005, para divulgação científica, acadêmica, é organizador da reedição do livro O Sábio e a Floresta, é um livro muito bacana, é uma biografia do nosso Fritz Miller, e também tradutor do livro Para Darwin, Fear Darwin, organizador da exposição itinerante Fritz Miller, Príncipe dos Observadores, e da exposição Fritz Miller na Biblioteca Brasiliana, autor de diversas publicações em vários campos históricos científicos, também palestrante, tem sido um prazer estar com ele nessa jornada também do grupo Fritz Miller 200 anos. Então, sem mais delongas, Luís, você está aí? Gostaria assim, de então convidá-lo a apresentar a sua fala sobre o nosso Fritz Miller. Obrigado. Acho que alguém tem que ligar a minha câmera ali, porque eu liguei e prossegue sem imagem. Não sei. Deixa eu dar uma olhada. Tem ali do lado do microfonezinho, não está funcionando, é isso? Eu liguei a minha, não sei o que... Eu vi que ela caiu uma hora ali, Luís. Será que não é o teu setting da câmera que fica não entendi. Na barra? Talvez seja na barra do browser ali. Se o do Google Meet não está funcionando, talvez seja na barrinha do browser ali que tu tem que apertar no ícone da câmera. Eu apertei aqui. Então vai voltar agora. Quase. Não sei o que aconteceu. Interessante. Ela está querendo voltar, faz alguma coisa com a tua câmera aí, meu querido. O Mário não me desconectou a câmera? Não. Eu não te desconectei nada. Eu estou tentando te ajudar aqui, mas não estou conseguindo. Acho que pelo Google Meet não dá, Mário. A gente não tem controle. Realmente eu posso tentar ajudar. Se tu for... tu tá com a câmera aberta do OBS, tu vai ali nos 3 pontinhos em configurações. 3 pontinhos, configurações. Aparece ali vídeo. Vídeo. Daí tem lá câmera para tu selecionar, tu vai ter uma outra câmera que não OBS Virtual Camera. Sim. Ótimo. Sofia, obrigado. Daqui para frente você pode obrigado, Sofia. As coisas da informática. Fantástico, Luís. Obrigado novamente, agradeço.
Bueno, yo voy a tentar hablar en portuñol, no en español, claro. Primero, buenas tardes, buenas noches a todos. Gostaria de aclarar que eu não sou historiador da ciência, eu sou só um biólogo, zoólogo, mais especificamente um termitólogo, então sou especialista em termitas, e foram as termitas que me levaram ao Fritz. Isso ocorreu em 1998, né, em São Paulo. E assim que me encantei com as descobertas sobre termitas de Fritz Müller e depois a interação entre Fritz Müller e Charles Darwin, e tenho trabalhado nesse tema com mais persistência desde pelo menos 2005. Então, 16 anos, um pouco mais do que isso. Bueno, eu creio que uma contextualização importante a hacer é que a biologia no século XIX não existia como uma área da ciência. E, claro, a teoria evolutiva de Darwin foi o fundamento filosófico para a biologia, mas muitos outros zoólogos, botânicos contribuíram para que a biologia se tornasse um ramo efetivo da ciência, e entre eles, um dos mais importantes, claro, certamente foi o próprio Fritz Müller. Bom, sobre o livro de Fritz Müller, né, nós temos agora uma possível terceira edição, que é a edição da versão alemã para o português, com as atualizações da segunda edição de 1869, providenciada por Charles Darwin, e com todos os complementos enviados, portanto, por Fritz Müller. A edição inglesa contém alguns erros, alguns errores, que assim corrigimos em nossa edição para o português. Eu tenho visto que muitos pesquisadores dizem que o livro de Fritz Müller é um pequeno livro, né? Eu não concordo, né? Discordo totalmente disto, porque um livro não se mide por el número de hojas, né? São 93 hojas de muita informação, extremamente denso, é um livro completo, maravilhoso, fantástico, difícil de ser lido, pois as questões biológicas lá discutidas são extremamente técnicas. Então, é um livro árduo, de leitura bastante difícil, pelo menos em uma primeira abordagem. Existem traduções para o russo, essa apareceu em 1865, para inglês, 1869, para o francês, na década de 1880, para espanhol, existe uma tradução que foi preparada em México, creio que no ano 2000, por Dr. Nelson Papávero, de Brasil. Pero esta edição, primeira edição em espanhol, ela foi preparada a partir da versão inglesa, da segunda edição de 1869. Sobre Fritz Müller, quero comentar que era um excelente observador, tanto em campo como em laboratório, e por isso mereceu de Darwin, né, o título de Príncipe dos Observadores, exatamente por essa peculiaridade, por essa característica, né? É raro que se encontre uma pessoa com uma capacidade de observação tão aprofundada como Fritz Müller. Também Fritz Müller, ao contrário dos zoólogos da época e de muitos botânicos, se preocupava com o estudo de los seres vivos no ambiente em que viviam. Claro que ele realizava também estudos morfológicos extremamente profundos, mas ele se preocupava sempre que possível em observar as espécies, tanto os animais como os vegetais, em la natureza, mirando sempre as interações entre os animais, com os vegetais, os animais entre si e com o meio ambiente. O que também era pouquíssimo comum nessa época.
Fritz Müller adorava, ele gostava muito de escrever cartas, fazer correspondências extremamente minuciosas, e por isso hoje conhecemos bastante coisa a seu respeito, né? Exatamente por conta dessas cartas extensíssimas que escrevia, não só aos seus parentes em Alemanha, pero também a todos os correspondentes, né? Que tinha dezenas de correspondentes. Uma dúvida que eu tenho até hoje, será que ele teria um caderno de campo? Não sei. Se fez anotações ou guardava tudo em sua memória, possivelmente esse caderno de campo foi levado pelo primo Alfred Müller e deve estar lá no acervo do Müller, na Alemanha, né? Fica aí um mistério que a gente ainda vai tentar descobrir. Bom, entrando na minha apresentação, vamos tentar compartilhar a tela. Aqui. É para compartilhar a tela ou uma janela nesse programa? Eu geralmente, Luiz, eu abro a apresentação e compartilho uma janela só, que é a tua apresentação. Uma janela. Se você quiser compartilhar a tela também, não tem problema. Das duas maneiras funcionam. Estão vendo? Deve estar abrindo agora. Isso, perfeito, tá ótimo. Deu certinho. Estamos vendo e está tudo muito claro, tudo no tamanho certo. Ótimo. Então vamos comentar um pouco dos aspectos da obra científica de Fritz Müller, principalmente relacionada ao livro Für Darwin, mas não só, com alguns complementos também. Fritz Müller foi principalmente um zoólogo e um botânico, né? Ele publicou seu primeiro artigo em 1844, na Alemanha, emigrou ao Brasil em 1852. Nesses primeiros anos, ele trabalhou principalmente como um colono, preparando a terra para cultivo. E só em 1855 é que realizou aqui a sua primeira publicação. Em realidade, são duas publicações sobre botânica. No total, são 267 estudos científicos, a maioria dos quais foi realizada em Brasília. Ele já tinha 12 artigos e sua tese realizada em Alemanha, pero a maioria dos trabalhos foram realizados em Brasília, e o livro Für Darwin é a publicação de número 42, em toda essa sequência. Em zoologia, Fritz Müller estudou 13 classes de animais, então são interesses muito vastos, né? E os principais animais estudados são os crustáceos, com 38 artículos, e insectos, com 95 publicações. Foi também um botânico bastante expressivo, estudando 23 famílias de plantas, das quais eu gostaria de destacar as bromeliáceas, com 13 trabalhos publicados. Fritz Müller nunca esteve sozinho, embora ele estivesse isolado lá na colônia Blumenau e mesmo em Desterro, né? Sem contato com muitos pesquisadores inicialmente, depois ele foi expandindo, mas ele sempre teve dois apoios muito importantes na Alemanha, né? Que foram seu irmão Hermann Müller, infelizmente falecido precocemente em 1883, pouco depois de Darwin, e o amigo de curso médico Max Schulze, que faleceu também muito precocemente em 1874. Mas, enquanto vivos, né, colaboraram extremamente com Fritz Müller, principalmente o amigo Max Schulze, que era professor na Universidade de Bonn, e que enviava a Fritz Müller toda a produção científica europeia que lhe parecesse de interesse ao amigo distante no Brasil. Fritz Müller utilizou equipamentos extremamente simples para a pesquisa. Foram só 2 microscópios. Um deles é esse modelo que hoje não existe mais, microscópio fabricado por Schick, que recebeu em 1857, enviado por Max Schulze, através de Hermann Burmeister, que estava então em viagem a Buenos Aires
para dirigir o Museu Argentino de História Natural. Falecido Max Schultze, Fritz Müller solicitou em 1878 um pequeno microscópio de dissecção que foi enviado por seu irmão Hermann. Com isto, ele realizou praticamente toda a sua vida de publicações, toda a sua vida científica no Brasil. Eu queria destacar que esse microscópio é só para preparações mais simples, enquanto que este é o microscópio que ele realmente utilizou para o estudo das larvas, das fases imaturas dos crustáceos, para estudos anatômicos, morfológicos em geral. É um microscópio extremamente simples, sem botão macrométrico, um modelo didático usado por alunos, que é o mesmo modelo que ele usou quando fez o curso de filosofia e se doutorou em História Natural. Fritz Müller publicou o livro Für Darwin quando era professor em Desterro, atual cidade de Florianópolis, onde ele permaneceu durante 11 anos, de 56 a 67. Foram 11 anos de trabalho como professor, e ele aceitou esse emprego porque gostava ou queria volver aos estudos dos animais marinhos, né? Especialmente, ele estava muito interessado no estudo das larvas, das ontorrenias, do desenvolvimento dos animais marinhos. Antes mesmo da publicação do livro Für Darwin, Fritz Müller se tornou bastante conhecido pelos zoólogos, principalmente do mundo, porque realizou alguns estudos bastante interessantes, bastante importantes também. Por exemplo, os principais, em 1860 e 1861, ele publicou 2 trabalhos científicos sobre o grupo de los Brachiopoda, né? Esse é um grupo, um filo de animais que é principalmente fóssil. Existem poucas, ou um número relativamente pequeno de espécies viventes, e havia muita dúvida na época se seriam realmente os correspondentes aos braquiópodos fósseis, ou se estes seriam possivelmente moluscos mais alterados e não verdadeiros braquiópoda. Fritz Müller encontrou a larva e demonstrou que o filo Brachiopoda, que as larvas dos braquiópodas eram muito diferentes, muito diversas daquilo dos moluscos, que, portanto, eram verdadeiros braquiópoda. Também, em 1862, Fritz Müller realizou um estudo sobre um grupo de parásitos de crustáceos que eram classificados como vermes. Esses parásitos não tinham boca, não tinham nenhum órgano visível, são moles, e eram classificados simplesmente como vermes, ninguém sabia exatamente o que eram. Bom, Fritz Müller conseguiu encontrar as larvas desses animais, verificou que eram larvas muito parecidas com as larvas de las cracas, que são crustáceos verdadeiros, e associou os 2 grupos. Né? Então, os rhizocéfala seriam como que cracas degeneradas, né, adaptadas a uma vida parasitária. E com isso, com esses 2 trabalhos, ele acabou se tornando bastante conhecido dos demais zoólogos. O livro Für Darwin, esse sim é a verdadeira comprovação factual da teoria da evolução das espécies, proposta por Charles Darwin em 1859, foi realizada no período de 1861 a 1863. O livro foi publicado em Leipzig em 1864, e o interesse de Fritz Müller veio através de uma das remessas que o amigo Max Schultze realizou. Na remessa de 1861, logo no início do ano de 1861, né, entre outros livros e alguns equipamentos, estava a tradução alemã do livro de Darwin, que foi publicada em 1860. Então, ele recebeu, no início de 1861, esse exemplar, se encantou com essa teoria
e decidiu colocá-la à prova. Ele escreveu ao Max Schultz, escreveu ao irmão Hermann, escreveu também ao pai, né, que ainda estava vivo, né, comunicando do seu entusiasmo, já dispunha do microscópio, já havia nessa época, né, já estava estudando os risocéfalos, já estava estudando os braquiópoda também, já tinha um grande conhecimento sobre os animais marinhos e seu desenvolvimento larval, né? E ele utilizou, então, 4 preceitos básicos para comprovar ou refutar, ou seja, ou negar a teoria evolutiva de Darwin. Em primeiro lugar, ele se propôs a ser extremamente fiel às propostas de Charles Darwin. Ou seja, são 2 básicas. As espécies evoluem no decorrer do tempo. E a ferramenta dessa evolução é aquilo que Darwin chamou de seleção natural. Também Fritz Müller era contrário totalmente a uma explicação mística, né? Uma explicação de cunho mais religioso, que muitas vezes se utilizava, né, durante esse período todo. Fritz Müller também era contrário a uma explicação utilitarista, ou seja, quando um animal ou uma planta aparentemente tinha uma certa função no ambiente, né, os zoólogos, os botânicos da época simplesmente usavam a explicação, bom, a espécie foi criada para ter essa função no meio ambiente. E Fritz Müller percebeu que através da nova teoria de Darwin, não era possível usar esse tipo de argumento. Outro aspecto importante também no livro Für Darwin é que Fritz Müller não fez nenhuma crítica direta à religião. Ele fez, sim, crítica àquilo que ele denominou de la escuela, ou seja, la escuela é o mundo acadêmico da época. Eram os pesquisadores, os zoólogos, os botânicos. E as críticas deles sempre foram dirigidas ao mundo acadêmico, ou seja, à escola, à la escuela, e não diretamente à religião. O que ocorre, né, é que quando Darwin realizou a tradução para o inglês, que foi publicado em 1869, o zoólogo tradutor, em vez de traduzir o termo escola, né, como meio acadêmico, acabou traduzindo como escolástica. Isso deu um sentido religioso que não corresponde à realidade do livro e nem das críticas realizadas pelo Fritz. Bom, 1864, aparentemente, por uma coincidência, foi um ano conturbado para Charles Darwin. Surgiram 3 grandes publicações, e 2 eram contrárias à teoria evolutiva de Darwin, como comentou a doutora Sandra. O livro de Florin, em Paris, Exame do Livro do Sr. Darwin, né, criticava pesadamente Darwin. O artigo científico de Albert von Koelliker, o suíço, né, sobre a teoria evolutiva de Darwin, também tecia críticas bastante acentuadas a Darwin, e dentro desse contexto apareceu a obra de Fritz Müller, que, ao contrário, né, propunha um apoio muito forte à teoria evolutiva de Darwin com novos exemplos. Então, sem usar aqueles exemplos citados por Darwin no seu livro Origem das Espécies, Fritz Müller descobriu uma série de novos fatos do mundo biológico que usou em apoio a Darwin. Eu aproveito para informar que é a nossa intenção que até 31 de março esteja publicado um novo e-book contendo esses 3 textos que já estão totalmente preparados. Falta pouco para finalizarmos esse e-book, que vai conter o texto de Fritz Müller, o Für Darwin, em português, o texto do francês Florin, já traduzido para o português, e o texto de Koelliker, também já traduzido para o português, para que as pessoas, os interessados, possam confrontar as 3 obras. Então, o livro produzido por Fritz Müller tem 12 capítulos e são estudos sobre embriologia, ontogenia, ecologia, fisiologia e morfologia. Tá? São 12 capítulos.
Para citar alguns exemplos, eu não vou citar todos os exemplos, porque são muitos, né? Vou citar apenas alguns dos exemplos mais clássicos, mais tradicionais, né? Um dos exemplos é exatamente o isópodo, um crustáceo isópodo, que é do grupo, então, classificado como dos Edriophytalma, ou seja, que tem os olhinhos sésseis, né? Em vez de olhos pedunculados, como os cangrejos e outros, os siris cangrejos, né? Tem os olhos sésseis. Tá? E Fritz Müller observou que nessa espécie, que era bastante comum nas praias em desterro, né, em Las Rocas, né, em meio às algas, às plantas marinhas, né, ele observou que os machos adultos se apresentavam em duas configurações. Então, havia machos, a grande maioria com pinças, os machos adultos, né, com pinças extremamente grandes, que ele chamou de bons agarradores, porque eles seguravam as fêmeas e não soltavam mais. Esses eram os mais comuns, e de vez em quando apareciam, na razão de um espécime entre 100 destes, um macho que teria as pinças, as quelas, como as das fêmeas. Porém, ele tinha um diferencial, que eram as antenas bastante pilosas. E ele, então, chamou a estes de bons cheiradores, porque teriam, provavelmente, um bom olfato para encontrar as fêmeas. Né? E não havia como explicar, né, essa ocorrência de um macho dimórfico em uma espécie tão comum nas praias rocosas de desterro, senão usando a teoria de Darwin. E Fritz Müller, então, explicou. A teoria de Darwin é a única que não vai explicar de uma maneira mística nem utilitarista. Ou seja, os bons agarradores, que hoje superam os bons cheiradores, os machos olfativos, né, ocorrem, predominam. E por que não há formas intermediárias entre essas duas? Por que não ocorrem alguns com essas estruturas um pouco menos desenvolvidas ou com as antenas menos pilosas? Né? Por quê? Simplesmente durante o processo evolutivo, né, conforme explica a teoria de Darwin, né, por seleção natural, os que não eram tão bons agarradores acabaram perdendo a luta pela sobrevivência e não reproduziram, e os que não eram tão bons cheiradores acabaram perdendo a luta pela sobrevivência também e acabaram desaparecendo. E assim, hoje nós temos apenas as duas formas terminais, que são bons agarradores e bons cheiradores. Outro exemplo que ele deu, né, são os chamados ornamentos, aquelas, né, espículas, chifres pequenos, né, que as zoéas, as larvas zoéas dos cangrejos e outros crustáceos apresentam. Né? A escola, como ele disse, a escola, explica isso aqui simplesmente como uma mera curiosidade. E ele explicou de maneira diferente. Falou, não, isto aqui tem a ver diretamente com a seleção natural, conforme Darwin explica. Né? O que ocorre é que, quando ocorrem esses ornamentos, por exemplo, no caso desse, que é um caso mais extremo, né, de espículas extremamente alongadas, para que um animal consiga comer, né, esta pequena larva, ele tem que ter uma boca pelo menos 8 vezes maior do que ele teria, do que seria necessário se não houvessem essas espículas. Então, explicou também conforme a teoria de Darwin. Outro estudo que ele realizou também, e que foi bastante difícil inicialmente, né, ele precisava, já que escolheu o grupo dos crustáceos, né, mostrar que os dois grandes grupos, né, de los crustáceos ditos, então, superiores, os Podophthalma, né, que têm os olhos com um pequeno pedúnculo, e os Edriophytalma teriam uma origem comum, vinham a partir de um ancestral comum. Como ele fez isto? Era complicado, porque os Podophthalma geralmente têm origem a partir de uma larva denominada zoea, que é uma larva com uma carapaça torácica, ela respira através do tórax, um abdômen segmentado e olhos pares. E ela nada muito bem também.
Por outro lado, os Edriophytalma, que são os isópodes, os anfípodes, né? Esses não têm larva, eles têm desenvolvimento direto. Né? Então, teria que encontrar ou uma forma desta com larva, ou ficaria sem uma boa explicação. Ocorre que Fritz Müller havia lido há pouquíssimo tempo, né, na mesma época, que um determinado tanais, uma espécie europeia, respira pelo tórax também. E este é um isópodo, portanto, do grupo dos Edriophytalma, um crustáceo superior do grupo de los Edriophytalma. E ele pensou, bom, será que o nosso tanais dubius também respira pelo tórax? E foi em busca dessa informação, né? E acabou encontrando, né? Então, comparando a larva zoea com um tanais dubius adulto, ele verificou que eles tinham exatamente a mesma estrutura. Ou seja, o tanais adulto respira pelo tórax, nada ou caminha com as pernas e usa o mesmo apêndice cefálico para bombear, para enviar água para dentro da câmara branquial. Assim, ele concluiu, bom, então este isópoda, que é um Edriophytalma que preserva, que conserva as características larvais na fase adulta, portanto, um animal que ainda guarda os resquícios desta evolução comum. E com isso ele explicou, então, o parentesco que existe entre os crustáceos, os dois grandes grupos dos crustáceos superiores. Outra questão que ele precisava explicar também era a relação entre os crustáceos superiores e os crustáceos inferiores. Os crustáceos superiores, um grupo bastante homogêneo, com um número de segmentos corpóreos bem definidos, e aqueles que apresentam desenvolvimento larval sempre através da larva zoea. Já os crustáceos inferiores, com uma grande variedade de forma, um número de segmentos corpóreos muito variável, e tendo todos eles em comum uma larva diferente, que é a larva náuplio. Uma larva sem aquela carapaça para respirar, esta respira através do próprio tegumento, não tem olhos pares, tem um único olho frontal, e tem um corpinho oval e sem nenhum segmento, enquanto que a larva zoea tem um corpo segmentado. Né? E realmente era bastante difícil fazer essa demonstração de como relacionar este grupo mais homogêneo com este grupo tão diversificado dos crustáceos inferiores. Mas Fritz Müller tanto fez que, no final, ele encontrou, sim, um camarão, portanto, um decápoda, um crustáceo superior, cuja fase inicial do desenvolvimento se faz através da larva náuplio, que é exatamente a larva dos crustáceos inferiores. Né? Depois, ela, através do processo de muda, de uneicdise, ela se transforma em uma larva zoea. E aí, acaba gradualmente chegando à fase adulta. Isto, na época, ele publicou antes do livro Fear Darwin, e depois apresentou como uma das comprovações dentro do livro. Esse assunto foi muito discutido, poucos zoólogos aceitaram, houve muita discordância, porque, em realidade, criar este camarão em laboratório e obter a sequência completa de desenvolvimento, da primeira forma larval até a fase adulta, não era possível de ser feita em uma única sequência. Então, ele fazia sequências experimentais, fazia comparações e concluiu que realmente era esta a fase inicial do desenvolvimento desse camarão. Esse fato permaneceu sendo discutido durante 40 anos e somente no início do século XIX, finalmente, zoólogos italianos acabaram comprovando e dizendo que Fritz Müller estava correto, estava certo. Então, a prova dele é válida. Ainda dentro do livro Fear Darwin, Fritz Müller foi pioneiro em outras questões também. Não foi apenas na comprovação da teoria evolutiva. Fritz Müller foi pioneiro ao apresentar ao mundo o primeiro cladograma, que é um diagrama que mostra as relações genealógicas, as relações filogenéticas entre os táxons.
Até então, né, o que se fazia eram aquelas árvores como o próprio Darwin, aquelas árvores filogenéticas, como o próprio Darwin fazia, aquelas divisões tripartidas ou quadripartidas, claramente polifiléticas, sem nenhum fundamento que permitisse que essa ideia fosse testada. Fritz Miller, ele, na página 7 do Fear Darwin, ele discute os conceitos que foram desenvolvidos pela escola da sistemática filogenética, criada por Willy Hennig e publicada em 1850 na Alemanha e traduzida para o inglês em 1966. Então, desde 1966, o mundo adota hoje exatamente essas ideias dos grupos monofiléticos, conforme Fritz Miller já anteviu quase um século antes. Então, ele foi pioneiro nisso também. É claro que ele não utilizou os termos usados pelo Hennig, pero os conceitos são os mesmos, são idênticos. Fritz Miller também propôs, né, o princípio da recapitulação ontogenética no capítulo 11 do livro Fear Darwin. Nós todos sabemos que quem apresentou a grande ideia sobre a recapitulação ontogenética foi o zoólogo alemão Ernst Haeckel, né? Mas, em verdade, o Fritz Miller, no capítulo 11, ele apresentou esse conceito dentro de várias frases um pouco mais longas, e o que o Haeckel fez quando leu, né, quando conheceu a obra publicada por Fritz Miller, ele teve a visão, né, de que essa ideia do Fritz Miller, apresentada de uma maneira mais ampla, ele poderia simplificar em uma frase bem, né, direta. A ontogenia recapitula a filogenia, ou seja, a ontogenia recapitula a filogenia. Isso ele publicou em 1866 e definiu esta como sendo a lei biogenética fundamental, que seria a prova embriológica definitiva da evolução das espécies. Então, ele se apropriou dessa ideia de Fritz Miller, depois ele acabou reconhecendo que havia se apropriado desse conceito. Eles acabaram nunca brigando por causa disso, o Fritz nunca cobrou dele nenhum pedido de desculpas, né? Eles simplesmente continuaram trocando correspondência sem nenhum problema, e no final esta ação do Haeckel acabou resultando em tanta contestação, né, que hoje essa lei biogenética fundamental já caiu em desuso, não é mais utilizada, mas deu origem a uma série de estudos embriológicos que acabaram resultando no ramo da ciência que hoje nós conhecemos por embriologia comparada. Então, foi uma peraltice, né, que teve um bom resultado para a ciência. No livro ainda há muitas outras comprovações da evolução, que aqui nós não temos agora tempo para discutir, né? Eu só queria destacar que na segunda edição, a edição inglesa, de 1869, o Fritz apresenta uma novidade em uma nota de rodapé. É uma nota extremamente extensa, se não me engano são 2 ou 3 páginas, nas quais ele fala sobre o desenvolvimento dos insetos e discute a evolução dos grandes grupos de insetos. Isso dentro da segunda edição do livro Fear Darwin, que é no Facts and Arguments for Darwin. Bom, comentando brevemente também, como a doutora Sandra já comentou, o mimetismo milleriano, que é realmente o mais conhecido, né? Até 1862 havia o mimetismo batesiano, né, em que as borboletas palatáveis se assemelhavam em uma determinada área geográfica às borboletas não palatáveis, e com isso ganhavam uma proteção. Fritz Miller, né, em 1879, percebeu que esta similaridade ocorria não apenas entre as borboletas palatáveis e as não palatáveis, mas também entre as próprias borboletas não palatáveis de uma mesma região geográfica. E com isso, ele percebeu, né, ele acabou fazendo um cálculo matemático para demonstrar que havia uma vantagem recíproca entre as duas espécies miméticas, com uma vantagem matematicamente favorável à espécie mais rara, à espécie menos frequente, cuja população sofreria uma menor perda por predação. Quem se entusiasmou muito com essa ideia foi o
entomólogo amador inglês, né, Rafael Meldola, que levou este artigo a uma reunião da Sociedade Entomológica de Londres, na reunião de 4 de junho, né, de 1879, e apresentou, o próprio Bates, inclusive, estava presente nessa reunião, e ninguém deu importância absolutamente nenhuma. O entusiasmo do Meldola não encontrou ali como convencer os demais colegas, mas ele, né, insatisfeito, ele acabou traduzindo o trabalho para o inglês, e o trabalho foi publicado totalmente em língua inglesa. Esse é o primeiro, na verdade, este é o primeiro estudo realizado no mundo dentro daquilo que é a dinâmica de população das espécies, que é um dos fundamentos da ecologia. Finalmente, Fritz Müller também foi pioneiro no estudo da fauna associada ao tanque hídrico das bromélias. As bromélias acumulam muita água, uma grande quantidade de resíduos, e existe uma série de organismos, né, que frequentam esse ambiente, uma série de animais que frequentam esse ambiente. Fritz Müller encontrou 2 espécies que se reproduzem e que vivem diretamente nesse ambiente e descreveu. Uma delas é exatamente um crustáceo ostrácoda. Ele encontrou esse crustáceo em praticamente todas as bromélias, muito frequente. É uma espécie bastante pequena. Ele fez um estudo, concluiu que se tratava de uma espécie nova e descreveu em 1880 com o nome de Eupidium bromeliarum. Ele não sabia como esse crustáceo conseguia colonizar novas bromélias, mas ele elucubrou, propôs que eventualmente alguns indivíduos, né, seriam aderidos ao tegumento de animais que estavam por ali em trânsito, como anfíbios ou mesmo répteis, e com isso eles acabariam chegando às outras bromélias. E de fato é isso que realmente ocorre, embora essa seja uma descoberta do século XXI. Na época, Fritz Müller apenas elucubrou, mas não conseguiu fazer essa constatação, que é uma constatação aproximadamente dos últimos 10 anos. Outra espécie é um inseto da ordem dos tricópteros. Os tricópteros têm larvas aquáticas, geralmente elas vivem em água corrente, água bem limpa, e muitas dessas larvas fazem casinhas ou de secreções, ou de detritos que elas coletam pelo meio ambiente, como, por exemplo, pequenas pedras, pequenos resíduos. Fritz Müller encontrou uma espécie de tricóptero que se reproduz no tanque hídrico das bromélias. E ele descreveu também em 1880 com o nome de Philoicus bromeliarum. Essas larvas, elas constroem casinhas também, agora com resíduos de folhas em apodrecimento que elas coletam dentro ali das bromélias. E ele acabou coletando várias dessas casinhas, descreveu não apenas as larvas, os adultos, mas também as casinhas que elas constroem. Por tudo isso que nós comentamos, Fritz Müller foi designado por Darwin com o título de Príncipe dos Observadores, graças à sua grande capacidade de observação. Ele também foi designado por Haeckel como um herói da ciência, exatamente por viver em um local bastante isolado naquela época, né, mas sempre realizando estudos de ponta e de grande interesse a todos os naturalistas europeus. Com limitações para obter bibliografia, com dificuldade para obter equipamentos, né, utilizando equipamentos bastante simples, mas mesmo assim realizando uma série de estudos bastante profundos e na ponta do conhecimento científico da época. Outro aspecto importante que a gente deve lembrar sobre Fritz Müller é que, ao contrário dos demais estudiosos que vinham ao nosso país e levavam material para ser estudado na Europa, então levavam material morto de plantas e de animais, Fritz Müller aquele viveu dentro do ambiente tropical, dentro do seu próprio ambiente de estudo, e com isso ele teve a oportunidade de estudar não apenas espécimes mortos, seja de plantas ou de animais, mas também observar os mesmos espécimes vivos, observar o seu comportamento, os seus hábitos, e com isso ele acabou associando os animais entre si
as plantas entre si, as plantas e os animais, e as plantas e os animais em relação ao meio ambiente. De certa maneira, Fritz Müller acabou se tornando um patrono da ecologia. Na época ainda não existia a ecologia como um ramo da ciência, mas ele poderia ter sido considerado o fundador da ecologia, né, pelo estudo que ele realizou sobre dinâmica populacional das borboletas. O seu estudo não foi levado em conta, mas de certa maneira ele é um patrono dos ecólogos pela profundidade dos estudos que realizou, das observações que legou. Para finalizar, eu gostaria de destacar que no portal Internet Archive eu disponibilizo lá todo o material de uso livre, então vídeos, textos, livros, etc. Agradeço muito a atenção com quem me ouviram e fico à disposição para eventuais comentários e perguntas. Muito obrigado. Luiz, muito obrigado. Sandra, muito obrigado também. Vamos dar continuidade aqui. So this was a wonderful presentation, and I learned a lot about the different categories. No, español, lo siento. Sobre, sí, de todo, pero como el tema en grandes rasgos, digamos, lo conocía, menos la parte, digamos, muy biológica, eso, como dije, no es mi campo, pero justamente por eso me era importante o interesante de que me expliquen esta parte con tanto detalle y tanta ilustración. Y lo que a mí me interesaría, que es lo que había dicho antes, mi experiencia es que cuando menciono el nombre de Fritz Müller, como que nadie sabe quién es en otros lugares. Y incluso eso entre biólogos o gente que estudia cuestiones ecológicas, etcétera, o científico, pero cuando digo lo del mimetismo mülleriano, entonces, sí, claro, entonces que estamos hablando de la misma persona. ¿Cómo es eso en Brasil? ¿Es lo mismo? Sim, Fritz Müller era grandemente desconhecido. La minha preocupação é inserir Fritz Müller no conjunto das comemorações do Ano de Darwin, em 2009. Claro que ainda a gente tem muito trabalho pela frente para torná-lo mais conhecido, né, como o grande cientista que ele foi, né, para que receba todo o reconhecimento que ele merece. Estamos trabalhando exatamente para isso. A mí me parece muy importante porque, como dije antes, hay algunos naturalistas, hay algunas personas que han recibido mucha atención y que se conocen, etcétera, y tiene su mérito de Alexander von Humboldt, pero tampoco quisiera que dieran sombra a todas las otras personas que no han tenido tanta atención. Cuando presenté el libro en Colombia, me hicieron una pregunta, eso que todo el mundo habla de Humboldt, que se reconoce también el trabajo, pero de Fritz Müller no. O sea, ¿qué es lo que Fritz Müller ha hecho mal? ¿O qué es lo que debería haber hecho diferente? ¿O cuáles eran las circunstancias? Pero también me gustaría, digamos, discutir esa pregunta aquí en este contexto. O sea, ¿por qué se le conoce tan poco? Bueno, quando cursei biologia na Universidade de São Paulo, nunca ouvi nome de Fritz Müller. E a maioria dos estudantes também não conheciam Fritz Müller, né? Mas eu creio que Fritz Müller foi, aqui em Brasil, com certeza, foi um dos principais naturalistas do século XIX. Fritz Müller, em verdade, foi até bastante cultuado na primeira metade do século passado, do século XX. Depois acabou sendo gradualmente esquecido e sobreviveu, né, em Blumenau principalmente, né, e nós agora estamos desenvolvendo todo esse trabalho, né, todo esse esforço, né, para torná-lo realmente conhecido. Deve haver várias causas, né, que expliquem essa perda, esse esquecimento, né, e provavelmente, claro, os historiadores, os próprios educadores, né,
vou encontrar explicações melhores até do que a minha, né, que sou um zoólogo. Bueno, lo mismo con Darwin, o sea, Darwin es conocido, pero Fritz Müller no, o sea, eso es lo que me sorprende. Pero tenemos aquí una pregunta, me parece. Señora Hila. No sé. No, yo quería compartir porque mi mamá me hablaba que en Blumenau Fritz Müller no era reconocido. Mi mamá me explicaba que Fritz Müller había sido como que siempre, porque la religión no lo aceptaba. Los católicos en Blumenau no lo aceptaban y los evangélicos también no, porque era como considerado alguien que no era aceptado en la sociedad. No, eso me ha dicho, bueno, yo salí de Brasil en 79, pero aún por los años de 90, ella decía que su casa no estaba siendo mostrada como al turismo de Blumenau, de que había, yo creo que viene mucho de esto, que han siempre, igual como la escuela de Desterro, que cuando han entrado los religiosos nuevamente lo han quitado de ahí. Era mucho, era como que Darwin no era aceptado y pues Fritz Müller también no. Foi um sofrimento muito grande para ele. Eu tenho a impressão de que a rejeição que houve, bom, ela ocorreu por parte dos religiosos realmente, tinha grandes opositores, mas por serem luteranos os alemães. Então não era apenas Fritz Müller que era rejeitado. Na verdade, todos os professores alemães, dos professores alemães de liceu provincial, na mesma época, foram rejeitados pelos padres jesuítas. Em Blumenau, eu não creio que isso tenha ocorrido, senão talvez um pouco mais tarde, mas em Blumenau, Fritz Müller acabou sendo sempre bastante mais cultuado do que em outros locais. Lá ele não permaneceu desconhecido. A questão do museu já é um pouco mais complexa, porque o Fritz, no fim da vida, a casa dele, a casa em que ele habitava, acabou sendo vendida. Então, uma vez que foi colocada à venda, sofreu algumas alterações, ou muitas alterações, e passou para outro dono. Né? Mas não é exatamente por questão religiosa. Bueno, no sé, realmente no sé, pero es lo que mi mamá me explicaba, que las no lo aceptaban y por eso también no lo incluían en los libros, en las publicidades del turismo en Blumenau, porque Blumenau ha vivido mucho del turismo, de ser un lugar alemán. Nacional de Rio de Janeiro, para fazer de inauguração da estátua, e foi um evento que contou com centenas ou talvez milhares de pessoas, foi um evento grandioso, né? E durante toda a primeira metade do século passado, né, Fritz Müller foi bastante cultuado, não só em Blumenau, como fazia parte também de livros, né? Livros de biologia de Melo Leitão e de outros autores, né, sempre citavam Fritz Müller. Ele acabou sendo relegado a um segundo plano, realmente na segunda metade do século XX. Gente, a gente vai realmente a gente vai encerrar a reunião, embora o papo esteja muito bom, tá? E nós aí, eventualmente, fazemos uma outra pequena reunião para a gente poder continuar